Ao fim das caixas no CS2, a Valve lançou mais uma vez um novo terminal, só que dessa vez com uma coisa diferente que muda tudo. Vieram itens dourados dentro desse terminal, vieram novas luvas e pode ser que as caixas nunca mais voltem para o CS2. É sobre isso que a gente vai falar hoje e também sobre as questões políticas. Muitos países têm feito cada vez mais pressão na Valve em torno dessa questão de caixa, de gambling, de apostas, e ela tem tomado algumas decisões com relação a isso. E com certeza toda essa dinâmica do terminal também foi criada para combater e para se livrar de possíveis problemas que ela pode ter. Fala galera, eu sou o Eric Salles, eu vivo de skins, estou sempre comprando, vendendo, fazendo upgrade, então o que vocês precisarem, chama lá no Instagram, @sales.skins, e se inscreve aí no canal para acompanhar novos vídeos também. Tô sempre falando aí sobre o mercado, o canal é novo, então se você quiser se inscrever aí, vai ajudar legal, dar um like, comentar, tudo isso é muito bom pra gente, fechou? Bom, vamos lá, para contextualizar um pouquinho. Não é de hoje que essa questão de processo e tudo mais vem perseguindo a Valve com relação às caixinhas. Existe toda uma questão também com relação a sites de aposta, mas aí são outros 500, porque a Valve não está diretamente ligada a eles e tudo mais. Mas o fato é que as caixas que estão dentro do jogo, né, que são, querendo ou não, um sistema de aposta ali, onde você clica, compra e pode vir um negócio de 10 centavos ou de 100 mil reais, isso faz com que muitos países comecem a se preocupar e a pegar no pé da Valve com relação a leis e com relação ao que é saudável ou não. Em 2019, a Valve lançou pela primeira vez o raio-x das caixas. Foi na França. Eu achei aqui esse vídeo do Bidão, grande Bidão, falando um pouquinho sobre isso, onde ele mostra ali como funciona, mas basicamente você tinha a caixa e aí você clica ali no botão para usar o raio-x. E aí você consegue ver o que tem na caixa antes de comprar. A princípio pode pensar, pô, mas aí eu vou fazer isso em todas as caixas, só vou abrir a caixa que tiver uma faca, uma parada. Mas aí que tá o pulo do gato, você só consegue usar o raio-x na próxima caixa se você abrir essa. Então isso resolve o problema, mas é uma maneira bem safada de fazer isso. Por quê? Você mostra pra pessoa o que ela vai ter antes de abrir, então tira um pouco a questão da aposta, né? Porque a pessoa só vai abrir se ela quiser, mas ao mesmo tempo, você só faz com que a pessoa abra a próxima caixa se ela fizer essa. Então no fim das contas dá no mesmo. Se você quiser abrir a próxima, você tem que ver o que tem nessa, mas em termos de regulamentação, você não está fazendo com que a pessoa clique ali e pague por um negócio 100% aleatório. Então, é assim que funciona, ó. A pessoa vê, ó, vai vir uma P2000 aqui dentro dessa caixa, ela pode escolher por abrir a caixa ou não, só que se ela não abrir, ela não consegue usar esse esqueminha do raio-x. Foi uma forma muito inteligente que a Valve achou de burlar essa questão de aleatoriedade, de aposta e tudo mais, para se livrar aí de processos na França. Como eu disse, isso aconteceu em 2019, já faz aí quase 7 anos. E o que rolou essa semana aqui que a gente tá gravando? Aqui, ó, no Twitter da Valve, ela dizendo, a partir do dia 16 de março, jogadores na Alemanha vão ter o scanner raio-x nos seus inventários. Então, anos depois, ela tá usando essa mesma estratégia para a Alemanha. Isso, galera, é muito provavelmente por conta de pressões que ela vem sofrendo. Não sei exatamente se na Alemanha tá rolando um processo igual tá rolando um aqui que eu vou mostrar para vocês, mas o fato é que isso aqui foi feito por algum motivo, né? Não foi feito pelo acaso, porque senão teria sido lançado para todos os países e não só para a Alemanha. Então ela tá a todo momento correndo desses possíveis problemas legais que ela pode ter. Já o terminal, que foi lançado a primeira vez no finalzinho do ano passado e agora a gente teve o segundo, ele resolve isso de uma maneira até mais inteligente. Por quê? Porque ele mostra sempre para você qual skin você vai ter antes de você comprar, e de fato você precisa comprar ela, não é como se fosse uma aposta. Você recebe ali o terminal dentro do jogo, ou você pode comprar ele no mercado da Steam, você abre ele de graça, você não precisa pagar uma chave para abrir, e todos os itens que tem lá, você olha antes e você tem a opção de querer ou não. Se você não quiser, beleza. E se você quiser, você tem que pagar direto para a Valve, colocar dinheiro ali na carteira da Steam para retirar aquele item. Então isso resolve completamente a questão de aposta nas caixas. E é por isso que a gente aposta que não vai ter mais caixas, ou pelo menos não com a frequência que tinha antes. A gente olha aqui, dentro desse outro site que eu já mostrei para vocês também, chamado CS2 Database. Aqui a gente tem as datas de todas as últimas caixas, né? Então, basicamente, a última caixa que a gente teve foi em março de 2025. A gente está há um ano já sem caixa. Depois dele, foi lançado o Terminal Genesis em setembro de 2025 e depois, agora mais ou menos uns 6 meses depois, o Dead Hand, o novo terminal. Então, isso prova que a Valve está correndo um pouco das caixas, não dá para saber se é 100% o fim delas, mas eu acredito que se não for 100% o fim está muito próximo. Pode ser que ela lance ainda uma caixa ou outra, mas eu acho que os terminais são a nova realidade. Quem sabe o próximo até venha com facas também, e daí as caixas com o tempo parem de ser dropadas e fiquem super escassas e raras, porque não vai ter mais drop dentro do game. E falando sobre os processos, rapaziada, recentemente, vocês podem já ter visto em algum lugar, rolou esse outro processo aqui, essa outra treta.
a Valve foi processada pelo estado de Nova York. Teve uma procuradora lá, uma política, essa mulher aqui, que processou a Valve falando ali que as caixas eram ilegais, que todo o esquema que ela tinha ali, ela ganhava milhões de dólares de forma ilegal e tudo mais. Então isso é mais uma pressão colocada em cima da empresa. A Valve, por sua vez, se pronunciou ontem, então faz pouquíssimo tempo, ela se pronunciou. Para não usar todo o meu inglês FISC aqui, né, para ler tudo aqui, resolvi para os senhores, eu pedi para o nosso amigo GPT fazer esse trabalho. Então, ele já traduziu aqui e consolidou. Então, basicamente, né, no processo aqui, eles alegam que essas caixas que tem no CS e em outros jogos da Valve violam as leis de jogos de azar, né, as leis que ele já tem lá nos países. E a Valve discorda dessa acusação. Então, a resposta dela aqui, ó, que foi publicada aqui no site oficial da Steam, foi discordar. E aí ela colocou aqui todos os critérios, os porquês, né? Ela diz que as caixas existem há décadas como pacote de cartas, que existem muitos exemplos físicos, como as próprias caixas de Pokémon, então que isso, na teoria, não estaria infringindo regra nenhuma, que os itens são apenas cosméticos, não dão vantagem no jogo e que a maioria dos jogadores nem abrem caixas. Ela também fala um pouquinho aqui sobre site de aposta, que ela não é envolvida com site, que ela já baniu e já puniu diversos sites, que eles inclusive não podem estar nos eventos oficiais do game. E a Valve também se pronuncia sobre que o governo ali naquela acusação pretende mudar, que ele quer impedir que os itens sejam transferidos entre pessoas, né? Aqui, porra, isso aí acabaria com o meu trampo, eu ia vender bolo de pote no outro dia. Mas eles querem que os itens não possam mais ser transferidos, querem coletar mais dados das pessoas, e com relação a todas essas solicitações deles, a Valve diz que isso é ruim para os usuários, invasivo e prejudicial. Então, assim, no fim das contas, qual que é o resultado? Ela diz que ela vai obedecer caso o Estado crie uma lei específica, mas isso ainda não aconteceu, então ela não precisa fazer nada, e ela preferiu lutar na justiça ao invés de fazer algum acordo ali e de ceder a toda a pressão e a todas as exigências que estão contidas nesse processo. E aí, só para finalizar, rapaziada, o que a gente pode esperar então desse novo mundo com os terminais? Será que os preços das skins antigas, das luvas antigas, por exemplo, vão dropar muito, porque agora tem luva no terminal e a Valve pode escolher o preço? É muito difícil de saber, tudo é o tempo que vai mostrar, mas a tendência é que sim, a Valve tendo ali o terminal e tendo luvas, por exemplo, no terminal, ela consegue estipular o preço que uma skin vai custar. Ela pode impedir que uma skin como uma Pandora custe 20 mil reais, até porque esse é um valor que nem é permitido negociar ali dentro da Steam, né? Tem um teto de 10 mil reais, mas não dá para saber se as luvas antigas, por exemplo, vão cair muito de preço. No vídeo anterior, eu mostrei até dentro do meu inventário qual que foi a mudança de preço aí nessas primeiras horas após a atualização, e assim, não caiu absurdos, mas deu uma quedinha sim em todas as luvas. Pode ser alguma reação natural de mercado que depois estabilize, pode ser que continue caindo à medida em que essas luvas novas do terminal Dead Hand comecem a sair muito baratas, né? Se tiver luva super bonita por 500 reais, isso obviamente pode impactar um pouco no valor das luvas mais antigas, diferente das caixas, onde quem define o preço é o mercado, né? Sai ali uma caixa nova, as skins começam a sair, e quem define o preço é o próprio usuário. Na medida em que a oferta e a demanda vão se encontrando, uma luva é muito demandada ali, tem pouca, o preço vai subindo e tudo mais. No terminal isso muda um pouquinho a dinâmica, porque a Valve acaba definindo o preço. Não sabemos muito bem como que ela define, mas o fato é que ela tem muito mais esse poder na mão. Nos resta esperar e entender como que vai ser esses próximos passos, se isso vai impactar muito nas luvas antigas, se o preço das novas luvas vai ser muito baixo ou vai ser ali um preço mais na média que a gente costuma saber. Isso só vai dar para saber mesmo depois dos primeiros dias, primeiras semanas, em que muitas dessas luvas forem dropadas e a gente conseguir entender de fato quanto que ela vale e quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por elas. E qualquer novidade eu trago aqui para vocês, então já se inscreve aí no canal, fiquem atentos, me sigam nas redes sociais também, no Instagram, e tamo junto, o que precisarem, chama nós, e em breve a gente volta para falar mais sobre isso.